Boa noite, pessoal. Então, entramos online agora. Hoje nós vamos fazer a nossa live sobre benefícios por incapacidade. A convidada de hoje vai ser a doutora Eleusa Azevedo. Muito boa noite para quem está ingressando na live agora. Já fui durante o dia, né, conversando com vocês, tirando algumas dúvidas com relação à situação de auxílio-acidente, com relação também à reafirmação da DER, né? Nós podemos até ir dando uma conversadinha enquanto a doutora Eleusa entra, né, na live. Boa noite, professor Marcos, Vitória, Thaisa. Boa noite por estar nos prestigiando aqui nessa noite, que nós vamos conversar um pouquinho então sobre benefício por incapacidade. Daqui a pouco a doutora Eleusa entra. Nós conversamos um pouquinho, pessoal, acabou de entrar, vou chamar ela já então. Solicitação. Oi, Alexandra. Oi, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que vai? Acho que eu vou colocar o fone para ver se fica melhor, tá? Peraí. Tá. Boa noite a todos que estão ingressando. Tá muito calor aí? Morrendo de calor. Aqui eu vim correndo do escritório para... Hoje esquentou bastante em São Paulo também. A gente tá pegando fogo aqui. Doutora Eleusa, eu gostaria então, inicialmente, né, de apresentar. A doutora Eleusa é uma colega advogada, né, advogada em São Paulo. Eu gostaria então que ela se apresentasse. Nós estamos aqui até para quem lhe acompanha, né? Eu sou de Santa Catarina, eu sou advogada também. E nós estamos aqui hoje para conversar então um pouquinho sobre benefício por incapacidade. Eu até estava mencionando, enquanto nós estávamos aguardando, que durante o dia eu tinha colocado uma caixinha, né, de perguntas e o pessoal está fazendo já algumas perguntas sobre o auxílio-acidente, reafirmação da DER, assim, com relação aos benefícios por incapacidade. Então, vou passar a palavra para a doutora Eleusa, para que ela possa, então, se apresentar e nós conversamos, então, a nossa conversa. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Sou Eleusa Azevedo, né, pessoal? Advogada, sou mineira, mas milito em São Paulo, moro em São Paulo. E estamos aí para falar sobre esse benefício que tá uma confusão nesse momento, né, doutora? Tá. Tem causado para a gente noites... Os benefícios estão, né? Mas de incapacidade tem nos deixado com o cabelo branco e passando noites sem dormir, né? De tanta... Com certeza. Eu gostaria de agradecer, então, pela doutora ter aceito o convite, né, em conversar um pouquinho, então, sobre o benefício por incapacidade. E eu gostaria de lhe questionar, inicialmente, assim, como é que os seus clientes caíram muita gente com relação à situação do auxílio-acidente, do auxílio-doença, né, que agora está nessa transição. Eu não sei se aí na sua região os peritos já voltaram a realizar os atendimentos presenciais, está tendo que fazer esse reagendamento. Como é que está funcionando, doutora? Então, eu até fui conferir a agência aqui próxima a mim, né? Ela já começou a fazer atendimento, tinha até algumas pessoas lá já agendado, mas ainda não está tudo regularizado, né? Tem as pessoas que ainda estão esperando data para perícia, não está regular ainda. Está atendendo, já começou a marcar as perícias presenciais, mas não está nada regular ainda aqui para nós. Aqui na minha região, faz uns 15 dias que eles começaram efetivamente a fazer as perícias presenciais. Só que eles têm se limitado a deferir benefícios assim em períodos menores, né? Com relação ao que realmente a doença, os problemas de saúde, né, da pessoa, seria o aconselhamento do médico propriamente dito, né? E também eles têm mantido nos deferimentos ainda
o valor de um salário mínimo aqui, nos que eu tenho recebido aqui. Eles ainda não fizeram, apesar de que já estão agendando a presencial, ainda não fizeram a modificação, apesar de que a gente já tem, né, o entendimento de que a portaria que saiu, né, dizendo que eles vão fazer o pagamento desse retroativo agora até 1º de julho, mas não necessariamente se eles tivessem já regularizado essa situação e evitar até a confecção de uma nova portaria que a gente sabe que fatalmente vai ter que acontecer, né? Como é que aí também está na mesma situação? Aqui, assim, eu tenho poucos benefícios por incapacidade que estão em andamento, mas durante essa pandemia inteira, a maioria que você entrava, mesmo que trouxesse o laudo com todos os requisitos, né, e, foram indeferidos. Então, eu estou aguardando, alguns eu estou aguardando, outros entrei judicial, e outros eu falei, olha, espera um pouquinho, porque agora as agências estão reabrindo, mas nenhum desses que foi deferido a antecipação modificou ainda, não pagaram a diferença, não fizeram ainda nenhuma modificação nesses benefícios. A gente não teve nada, não sei se o sistema não está preparado para essa adequação, eu imagino que deve ser o sistema que não está preparado ainda para adequar, né? Peraí, vamos chamar a pessoa para perícia e conferir, porque vai ter isso, né? Vai chamar aquele cliente para perícia e a gente não sabe como é que eles vão, se vão fazer, chamar ou pedir mais algum relatório médico para confirmar, né, confirmar se está incapaz mesmo, se vai dar o benefício definitivo ou se foi só antecipação e pronto. Aqui ainda também está, os meus clientes ainda estão, não tem nenhum que decidido, assim, não tem nenhum que mudou que eles pagaram essa diferença. Está tudo recebendo ainda salário, o adiantamento. Né? Eu acho que um outro ponto importante que geralmente os meus alunos questionam muito também é com relação ao recurso, né, administrativo na esfera do benefício por incapacidade, né? Se deve manter, se não deve. Qual é a sua opinião, doutora? A minha opinião, eu não sou adepta ao recurso administrativo. Quando eu tenho algum benefício indeferido, não, gente, não é que eu não sou adepta ao recurso administrativo. Eu sou adepta ao recurso administrativo em outros benefícios. Mas incapacidade, por enquanto, eu não vejo assim. Eu já tentei uma vez, mas eu estou esperando. Tem um tempão, a gente vai lá e tenta movimentar e a perícia não sai. E eles não dão retorno nenhum. Então, eu teve um que eu esperei 2 anos para marcar a incapacidade. Então, nesse período, já entrei com ação judicial. Então, eu, particularmente, não acredito no trabalho do INSS enquanto recurso, não é do INSS, né, da junta de recurso nos benefícios por incapacidade. Mas a gente tem aí um movimento muito forte, né, das juntas, falando que eles vão puxar para eles essa responsabilidade maior, e eu estava assistindo o congresso que eles fizeram semana passada, eles falando também até nisso, né, que vão puxar para eles para poder desafogar o judiciário o máximo possível. Mas eu até acho bem difícil, né, doutora? Porque o benefício por incapacidade, ele passa por avaliação de perícia médica. Daí o que a gente verifica é que eles não fazem nem o básico da perícia médica, que dirá análise biopsicossocial, chegar a verificar na casa da pessoa, alguma coisa desse gênero. Eu também, assim, corroboro da sua opinião de que o benefício por incapacidade realmente é inviável, não vale a pena nesse tipo de benefício em particular fazer recurso administrativo. Nos demais, eu acho que um dos principais, assim, que é mais recomendado é a aposentadoria especial, né? Que tem muito entendimento favorável no Conselho de Recurso, né? Deixa eu ver. A Alexandra aqui só fazendo auxílio incapacidade com atestado remoto ainda. Na região dela ainda não restabeleceu nada. Beijo, Alessandra. Não restabeleceu nada. Então, para nós aqui, assim, eu fui na agência, porque eles não estão publicando, né? Agência tal, agência... Aí eu fui, né? Saí mesmo fazendo uma via sacra para ver se a agência estava aberta. Aí cheguei lá e não, está aberta, mas não tem nem atendimento para advogado aqui também. A gente não está priorizando advogado. Até fiquei de... Vou conversar com o nosso presidente aqui das prerrogativas, né? O presidente da Comissão Previdenciária para ver, né? Porque, assim, deveria manter, né? Porque a gente, tudo bem que estão atendendo só até 1h da tarde, mas
que atenda, né, que tem alguém para nos atender. A gente tem esse direito, mas ainda não fui, porque foi no final da semana passada que eu fui fazer essa checagem mesmo, que eu estava ainda um pouco mais quietinha em casa por causa dessa pandemia e esperando as coisas se acalmarem. Aqui realmente presencial só nos últimos 15 dias, mas também os atendimentos normal não foram normalizados também, não. Eu acho que está sendo aos poucos, né, essa situação, mas justamente por essa situação de estarem já fazendo esse atendimento presencial é que eu acho equivocado continuar utilizando o patamar de um salário mínimo, né? Porque daí agora eles já estão fazendo a normalidade, que é olhar, né, realmente o segurado, né, verificar as lesões e tudo mais para deferir ou indeferir, mas infelizmente a gente fica ainda a critério deles. Esperando, quem sabe, uma nova portaria, porque senão vai ter que ajuizar tudo, porque na verdade já gerou uma diferença ali, né, da portaria anterior, né, que foi publicada agora na semana passada. Eu já acho assim, eu acho que foi um absurdo, tá? Isso é a minha opinião, pessoal. Um absurdo ter limitado, né, o benefício de incapacidade, né, incapacidade permanente, né, incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, limitado a um valor, sendo que você estava juntando ali, né, todos os requisitos que eles estavam solicitando, que são os requisitos necessários para o benefício antes e depois da pandemia, que é o relatório médico informando doença e tudo mais, né? Eu achei, assim, estranhíssimo porque só ter esse adiantamento, porque a gente sabe que a maioria, 80% das pessoas que são vinculadas à Previdência, a contribuição delas e o benefício delas vai ser até um salário mínimo. Mas tem o 20% que é maior, gente. E aí essa pessoa que tem lá, que recebia um benefício por incapacidade, né, antes e perdeu aí esse time e só pediu nesse momento, que recebia 5 mil, 4 mil, eu tive um cliente nessa situação. E aí, doutora, eu vou receber isso. Eu falei, a gente não vai ter que esperar um pouquinho para tomar qualquer providência. Gente, coloca coraçãozinho na tela, porque se não tivesse esse coraçãozinho subindo, o Instagram não entende que nós estamos aqui. E a gente tem muita informação boa, ó. Tem até meus compilados aqui, meus escritos à mão, porque eu gosto de escrever. Eu também sou do tempo da caneta, doutora. Eu sou igualzinha. Minhas anotaçãozinhas são tudo nos rabiscos, com flechinha ainda. Flechinha. Não, eu sou bagunçada. Olha, eu peguei um envelope lá e fui escrevendo. O relacionamento administrativo, você gostaria de fazer alguma consideração pontual, já que já fez várias anotações? Em relação à esfera administrativa, né, você começou a falar não sei se foi a portaria que saiu agora esses dias, que a gente vai ter que ter aquela escolha. Eu até tinha anotado aqui. Não estou enganada, né? Eu não estou lembrando exatamente. Depois eu boto ali, pessoal, para vocês. Eu até já botei no meu Instagram. Porque só que teve essa alteração, né, que a gente não dá mais conta. Esse ano a gente vai ficar louco, né? Ainda bem que nós estamos chegando ao final. Mas aí você teve a última, acho que foi a portaria mesmo, que autorizou. Fugiu o número. Mas é 50 alguma coisa, se eu não estou enganada. Se eu não estiver enganado também, aqui, ó, aí falou assim sobre o auxílio. Eu acho que é 50. Eu não anotei tudo, que eu comecei a anotar e acabei não anotando o número das portarias todas. Mas em relação à questão de... Também, se alguém tiver curiosidade depois. Em relação à questão de pede ou não a antecipação ou agenda uma perícia presencial. Eu acho que hoje, nesse momento que nós estamos, o indicado é você já pedir uma perícia presencial, né, doutora? No meu caso, eu vou fazer isso com os meus clientes, pedir uma perícia presencial, porque você pede adiantamento, já tem agências abertas, mesmo que é um pouquinho mais longe da sua casa e tudo mais, mas é melhor pedir porque ficou essas duas opções. E eu achei interessante também que eles deixaram, em relação a isso, edital número 3, que foi publicado agora dia 22/9, falando, eu anotei aqui, gente, porque tem muito número, senão a gente vai se enrolar aqui e falar informação errada. Falando sobre a solicitação, né, do auxílio-doença, que as pessoas que solicitaram a partir de 1 de fevereiro de 2020 e não teve avaliação, não teve avaliação médica, ou foi indeferido,
essas pessoas, a hora que elas passarem por uma perícia médica, se for deferida, eles vão retroagir a data até a data que que você fez o seu primeiro pedido. Então, tem que ficar atento, né? Nós, advogados, temos que ficar atento, olhar se nosso cliente, às vezes o cliente já chega lá com o processo pelo caminho, né? Se ele fez o pedido, se tiver feito, você ficar atento se o INSS só deferir a partir daquele dia da perícia, você fica atento porque você pode fazer um requerimento solicitando, olha, teve pedido antes. E aí tem outra parte aqui também que eu achei interessante, que é a questão das pessoas que fizeram pedido antes de 1/2, que eles falaram, ó, quem fez pedido antes de 1/2 depois não fez mais pedido, ele vai ter que fazer um novo pedido e aí vai começar uma DER nova, ele não vai entrar nessa facilidade, que eu entendo assim que o INSS deu uma melhoradinha, né? Uma flexibilizada, né? Essa flexibilidade aqui, ela não vai entrar, ele vai ter que ser numa nova DER, vai ter que ter um novo pedido, vai começar de novo. Mas assim, eu também entendo, tô só no entendimento, né? Tô parecendo uma doutrinadora aqui, José Tavares aqui hoje. É que também, se você deu a entrada lá atrás e foi indeferido, faz ação judicial, gente. Isso aqui a gente está falando de administrativamente. Tá? Então, não confunda. Essa parte que a gente está debatendo mais é a parte administrativa. Pode falar, doutora, eu converso demais. Na verdade, aqui também a gente está dando preferência no agendamento e optando já pelo presencial, por isso até que eu comentei que faz uns 15 dias já está acontecendo efetivamente, porque nós já estávamos fazendo essa opção antes, mas nós tivemos alguns clientes que chegaram nas agências e simplesmente deram com a cara na porta, que eles não tinham aberto ainda, apesar de terem marcado como presencial, né? Mas não fizeram, né? Na semana anterior. Eu tive vários assim também. Aí nas 2 últimas semanas, aí quem foi encaminhado, né? Realmente conseguiu fazer daí efetivamente essa perícia daí presencial já. E concordo plenamente. Eu até acho, assim, ó, que pelo caminho, as portarias, enfim, que eles estão publicando, que eles vão daqui a pouco publicar uma nova portaria, porque essa que eles publicaram agora foi até dia 1º de julho, né? Então, eles vão publicar para complementar. Eu imagino que isso vai acontecer e a gente vai conseguir resolver essas diferenças salariais na esfera administrativa. Mas isso não quer dizer, como a doutora Elisa mencionou, de que se realmente algum mês, enfim, ou algum benefício particular, ou antes ou depois, né, não ficou pleiteado e nem deferido como você gostaria, pode ingressar normalmente na esfera judicial, né? Inclusive porque na esfera judicial essa análise ela é muito mais completa, né? Pessoal que está entrando, muito boa noite, e por muitos coraçõezinhos, aviõezinhos, que a gente está dando dica para trabalho do dia a dia. De todo mundo. Gente, muitas dicas. Eu vou só olhando aqui nas anotações para a gente não passar sem... não. E aí achei outra coisa que foi legal. Aqui tem um senhor que fez uma pergunta aqui, ó. Boa noite. Queria saber como faço para dar entrada no auxílio-doença. Pelo que eu entendi, é que ele fez pelo aplicativo, mas não teve resposta desse pedido. Eu imagino que seja de um auxílio-doença, né? Dizendo que está em análise. Nesse caso, o que eu aconselharia é o senhor procurar um advogado para ingressar na esfera judicial. Porque principalmente ali, geralmente a gente está usando o prazo, né, de análise ali de 45 dias, 30 dias, né, dependendo. Então, mas procura um advogado de sua confiança, porque o senhor não vai, atualmente no caso de cirurgia, né, que o senhor vai passar por um procedimento cirúrgico, então, ou já passou, eu não entendi bem ali pela colocação, mas eu acredito que o que mais efetivo o senhor faz é realmente procurar um advogado para ingressar na esfera judicial se realmente essa análise está sendo realizada há muito tempo. O senhor não tem que ficar esperando 6 meses por uma análise do INSS, não é o caso. Né, doutora? E principalmente benefício por incapacidade, pelo menos os que eu já fiz, as respostas são bem rápidas. São 2, 3 dias já sai resposta. Benefício por incapacidade, pode ser que, Laurentino, pode ser que você não está sabendo olhar no sistema, que esse sistema é um pouquinho complexo mesmo. Até a gente que já é advogada, que trabalha com ele todos os dias, às vezes
você ainda leva uns tombos por ele te joga no chão ainda, mas pede para alguém que tem conhecimento, assim, que entende da matéria, para analisar, porque pode ser que seu benefício já tenha uma resposta e você não está conseguindo achar essa resposta dentro do sistema. Então é importante você ver com alguém, a gente não tem como te falar, olha, é assim ou não, porque só olhando mesmo. A senhora ia fazer alguma consideração ali quando eu li a perguntinha dele? Ah, tá. A consideração que eu ia fazer é a questão de que também nesse edital ele deixou 60 dias, né, após a reabertura das agências, para tomar essas providências, né, para fazer, pedir os benefícios, para tomar qualquer providência, pode ser que retroaja a DER, né, se a pessoa tiver algum, no caso do senhor, por exemplo, o senhor fez esse pedido, se foi negado, e conseguir regularizar, né, passar por uma perícia presencial e regularizar, pode ser que vai receber desde a DER. Vai ter 60 dias até a abertura. Eu entendo que é a abertura de todas as agências, porque assim, abre uma aqui e outra ali, não está todo mundo aberto, né? Os prazos não pode correr indiscriminadamente para todo mundo, sendo que tem localidade que a agência ainda continua fechada. Também penso dessa forma, porque justamente a gente até, foi uma das primeiras perguntas que eu lhe fiz, porque eu sei também de outros colegas que em várias regiões cada um tá de um jeito, assim. Então até eu levantei essa situação para que outros colegas que estão nos assistindo também verifiquem, né, que realmente não é uma situação uniforme ainda no Brasil todo, né? Tem mais uma pergunta de auxílio-acidente ali, ó. O benefício de auxílio-acidente pode ser cortado de alguma maneira pelo INSS? Vai lá, doutora. Benefício de auxílio-acidente, todo benefício que você tem, né? Pode ser que vai passar por uma perícia? Pode. Mas, a rigor, o benefício de acidente, ele só vai ser cancelado no momento que você pede aposentadoria. Raramente, né, pode. Se o INSS entender que tem fraude, que tem alguma irregularidade, ele pode sim. Mas geralmente ele fica pagando até você se aposentar. Aposentou, aí sim o benefício vai ser cessado, porque você vai receber um benefício maior. Vai receber a aposentadoria. Até tinha tido uma modificação bem no começo da pandemia, dizendo que esse benefício de auxílio-acidente poderia passar também a cada 2 anos, lembra? Só que não chegou a prosperar ali, né? Não chegou. A situação porque não faz sentido, né? Continua na mesma coisa, mas não quer dizer que não possa ser modificado e não possa ser verificado, né? Mas a grande maioria dos benefícios vai ficar ainda na situação, e eu imagino que daqui a pouco eles vão puxar o auxílio-acidente também, tá? A possibilidade de revisão de 2 em 2 anos, né? Por perícia e tudo mais. Doutora, agora vamos entrar então na reforma da Previdência, doutora. E daí o cliente vem pedir para a senhora que quer cancelar o auxílio-doença e quer se aposentar. E agora, doutora, o que nós fizemos? O que eu falo? Um abraço pro meu cunhado aí, José Roberto, pra Celina, pra todo mundo que tá entrando, gente. Eu não tô conseguindo ler todos os nomes, por isso que eu tô aqui abrindo o olho assim pra ver se eu enxergo, mas um abraço pra todo mundo que tá aí. Coloca coraçãozinho na tela aí pra nós, aí do ladinho, clica o dedinho, manda pros amigos, porque o Instagram, já falei pra vocês, o Instagram só entende que a gente tá aqui se tiver coraçãozinho subindo. Então, reforma. Doutora, se alguém chega recebendo auxílio-doença, que agora é incapacidade temporária, tem que pensar para falar isso, né? A gente tá acostumando eu falo, meu filho, vai para casa, deita numa rede e fica quietinho. Não mexe no que tá bom. Time que tá ganhando, você não mexe, não pode mexer no time que tá ganhando. Aí alguns falam assim, nossa, doutora, mas a senhora não quer trabalhar para mim? Eu falei, não, filho, eu estou trabalhando para você. Porque se eu for mexer nesse benefício, vai que dá uma zica e você passa a receber uma aposentadoria a partir da reforma. Seu benefício vai ser, ficar desse tamanho. Então, eu tenho orientado bastante as pessoas e falando, olha, não mexe, não mexe. E a gente recebe, né, doutora, ligação o tempo inteiro, porque tem muita gente que está recebendo auxílio-doença e quer aposentadoria. Deve ser, às vezes tem gente que quer passar com o FGTS, outros é porque quer ter o nome lá na cartinha aposentadoria.
eu sempre falo, ó, não vale a pena nesse momento. Vamos esperar. Na verdade, a gente pretende, inclusive, no estado de, se for necessário mesmo, pleitear e se insurgir contra, né, a legislação, mas a gente sabe que é uma emenda constitucional, né? Então, precisamos que ela seja modificada, mas isso não quer dizer que vai ser agora ou vai ser exatamente como nós gostaríamos que fosse, né? O problema é esse. Porque, na verdade, o cálculo do auxílio-doença, pessoal, para quem às vezes não está muito inteirado, ele permaneceu em 91% do salário de benefício. Já o cálculo da aposentadoria por invalidez, que agora é o benefício por incapacidade permanente, ele sim foi alterado. E como é que ele passou a valer? Vai ser feita uma média das contribuições de julho de 94 até o momento da efetiva concessão da aposentadoria, no caso, né, do benefício de incapacidade permanente. E essa média, pessoal, vai ser utilizado, então, os 100%, não vai ser tirado mais o 20%, né, salário de contribuição, só que no caso da aposentadoria por incapacidade, além de não ter a melhora, né, desses 80% melhores salários, a média ainda vai iniciar em 60%. Tendo apenas, né, para não dizer que não tem nada mais do que isso, se você tiver homem, 20 anos de contribuição, mulher, 15 anos de contribuição, as contribuições que você tiver a mais, então, do que 20 ou 15, vai aumentar 2% por ano de contribuição. Mas mesmo assim, a gente parte de 60%, enquanto no auxílio-doença você parte de 91%. 91%. Então, não tem comparação, não existe. Se fosse fazer cálculo aqui de R$ 1.000, você passaria a receber 600. Então, não tem comparação. E se você, né? E se você fica de auxílio-doença, você vai receber R$ 910. Então, assim, claro, gente, não existe benefício menor a não ser o auxílio-acidente. Não existe benefício menor do que um salário mínimo. Isso é constitucional, né? Mesmo que o seu salário só dê um valor inferior, você vai receber um salário mínimo. A gente está fazendo aqui, porque R$ 1.000 é um cálculo mais fácil de fazer. Para facilitar, porque o advogado não vai muita matemática de cabeça, né? Daí eu arredondei, eu boto 2.000, então, para não prejudicar o povo. Porque, na verdade, eu faço a conta. E até para ficar um pouco mais lógico, né? Para as pessoas compreenderem. Mas, realmente, o único benefício que vai poder ser inferior a salário mínimo, justamente até o auxílio-doença que está sendo concedido agora, eles estão mantendo, né? Pelo menos o salário mínimo. É o auxílio-acidente, que é 50%. Também há lá o acréscimo da grande invalidez, que eles ainda chamam, que é o 25%, né? Então, esse 25% também não tem que necessariamente, né, ser de percentuais outros que não esse 20% sobre o salário. Só que esse ainda muda um pouquinho, porque esse é sobre, mesmo que a pessoa receba o teto da Previdência Social, ela teria direito a esse 25%, só no caso da aposentadoria por invalidez, né, doutora Eleusa, por enquanto, porque ainda nós temos só no caso. O tema sendo discutido para quem sabe, né, ampliar esse 25% para as demais aposentadorias, no caso de quem precise dessa terceira pessoa para auxiliar, né, no seu dia a dia, que não consiga coordenar os seus atos civis, né? A gente até teve aqui, eu fiz um debate, eu chamei o professor Tarsis e a Cleópatra para contrapor aqui, né? Porque ele é procurador federal e ela é advogada. Ela defende piamente que a tese dela é boa, viu? Mas vamos ver como é que vai ser a votação aí desse tema. E interessante vocês saberem sobre os 25%, o adicional, né, de 25%, é que ele pode até ser maior que o teto. Se o meu benefício já é teto, e eu provo, né, comprovo que eu preciso desse adicional, comprovando que eu preciso de uma terceira pessoa para me auxiliar. Tá dando eco, doutora? Não, aqui para mim tá tranquilo. Tá. Que eu comprovo que eu preciso de uma terceira pessoa para me auxiliar, esse benefício eu recebo o teto. E aí vai ter 25% acima daquele valor que eu recebo. Então, pode ser, o único benefício que pode ser maior que o teto que nós temos é a grande invalidez.
E outra coisa que eu acho interessante vocês prestarem atenção também é a questão de analisar, né? Quando você for fazer análise de incapacidade, pegar todos os documentos da pessoa, estudar desde quando começou o problema de saúde, né? A incapacidade, porque a doença, é importante falar, doença não quer dizer que a pessoa está incapaz. Tem muita gente que tem pressão alta, que tem diabetes, que tem algumas doenças que não têm HIV e que não estão incapazes do trabalho. Então, tem que saber diferenciar incapacidade com doença. Foi uma das coisas que eu fiquei assim, quando eu comecei a estudar o direito previdenciário, mas peraí, a pessoa tem a pressão 20, não sei das quantas, 28, 24, e ela não está incapaz? Não, gente. A pessoa tem HIV e não está incapaz? Não. Ela tem que estar incapaz para o trabalho, ela não tem que estar sem condições de trazer o alimento para o seu sustento e para a sua família. É isso que é a incapacidade em tese, né? E aí você analisar, faz uma linha do tempo, eu gosto sempre de falar isso, você faz um papelzinho, igual a gente faz, a doutora Michele faz bonitinho, eu faço nesses papel feito. Faz uma linha do tempo, vai colocando os documentos, coloca, aqui surgiu a incapacidade, tal data, oi Rosana, oi pessoal que está entrando aí, surgiu a incapacidade em data tal, porque talvez você consegue comprovar pelos documentos que a incapacidade surgiu antes da reforma. Se surgiu antes da reforma, o cálculo vai ser melhor. Por quê? Antes da reforma, o cálculo do benefício da aposentadoria, ele era, da aposentadoria por incapacidade, era 60 já gravei, ó, o novo. Era aquele cálculo que excluía os 20% menores e fazia a média dos 80% e 100% do valor do benefício. Então, era um valor bom, era um valor considerável. Então, se você consegue comprovar que essa pessoa estava incapaz antes da reforma, né, mostrando os documentos, fazendo a linha do tempo, mostrando para o juiz tudo e para o perito, pode ser que você ainda consiga uma aposentadoria por invalidez antes de 14 de 11 de 2019. Então, fique atento a isso, porque não é que já passou um ano que você não pode conseguir um benefício lá atrás. Aliás, no reconhecimento, não quer dizer que você vai conseguir receber efetivamente de lá, mas se você consegue o reconhecimento, pelo menos o seu benefício vai ter um valor melhor. É interessante também que algumas pessoas já me perguntaram por várias vezes que seria o que, ó, mas esse requerimento que eu comprovei que começou lá, por exemplo, em janeiro de 2019, né, que a reforma foi só em novembro, eu teria que ter feito esse requerimento lá em 2019, ou se eu fizer o requerimento hoje ainda vale. Então é bom reforçar para o pessoal que desde que você comprove o início da incapacidade, você pode hoje fazer o pedido do benefício, fazer o pedido do requerimento, o requerimento propriamente dito, seja de auxílio-doença, seja de auxílio-acidente, né? Mas você já vai ter o mesmo direito de anteriormente à reforma da Previdência, que a gente está chamando, que é o período que ainda existe o direito adquirido, né? Que necessariamente vai ser reconhecido o cálculo anterior, que era de julho de 94 até o efetivo, a média, né, dos 100%, excluídos mas eles não estão permitindo, né, ou excluídos 20% menores salários de contribuição. Aí fica com a média ainda um pouco melhor, né, doutor Deleuze? Melhora, né, gente? Então você tem que tentar conseguir reconhecimento da incapacidade lá atrás. E aí, assim, para essa incapacidade, o que você precisa? A gente tem requisitos, né? Eu tenho só os documentos médicos e eu quero comprovar lá atrás. Espera aí, gente, a gente tem 3 requisitos para provar a incapacidade. A gente tem que ver a carência. Cada benefício tem sua carência, né? As aposentadorias têm carência de 15 anos, 180 meses. Benefício por incapacidade tem aposentadoria por invalidez, a invalidez permanente ou a invalidez, ai meu Deus, provisória, não, esqueci o nome já de novo. Temporária. Essas duas, elas têm carência de 12 meses para o benefício. Aí se você tem um benefício acidentário, né, teve um problema, um acidente de qualquer natureza, esse é isento de carência. Você pagou uma prestação para o INSS. Me filiei no INSS hoje, e hoje eu tive um acidente, né, que se comprovou ali que era o acidente
relativa a trabalho, né, ou de qualquer natureza, você não precisa de carência, mas para os demais benefícios você precisa de carência de 12 meses. E aí, qualidade segurado. Então, eu anotei aqui para não esquecer de nada. Qualidade segurado. O que é qualidade segurado? A pessoa, né, a doutora Michele, ela começou a exercer atividade laboral. Então, ela vai lá no INSS, se cadastra e passa a ser uma segurada do INSS. E aí ela tem que ter, e a qualidade segurada dela, quer dizer, ela vai pagar ali todo mês, ela vai pagar as prestaçãozinhas dela, ela pode ficar alguns períodos, né, depois que ela já tem ali, eu preciso de 12 meses para ficar doente. Ela pagou 12 meses, foi mandada embora no 12º mês, ela foi mandada embora do trabalho. Então, ela tem também um tempo, né, que eles chamado período de graça, para ela que ela pode ter algum problema de saúde ou ter alguma situação que ela precisa de um benefício por incapacidade, ela está coberta pela Previdência por 12 meses, nesse caso que eu falei de 120, que ela trabalhou só 12 meses. E aí a gente tem o outro requisito é a incapacidade. Então, são 3 requisitos para você conseguir o benefício. Ó. Carência, qualidade segurado e incapacidade, para esse benefício específico. Quer falar alguma coisa, doutora? Mencionar que nós temos a exceção do auxílio acidente, que além da isenção, ele também, né, manteve o cálculo de 100%, né, enquanto, né, a aposentadoria. Então, por isso que às vezes é importante você tomar uma atenção especial para verificar se foi um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, né, que é equiparado ao acidente de trabalho, porque o cálculo, no caso de vinculação ao acidente de trabalho, ainda foi mantido no cálculo anterior. Não foi trazido, né, para esse novo cálculo da aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente atual, pelo novo cálculo. Se você comprovar o acidente, a doença ocupacional, ou até mesmo, né, no caso, ali a isenção de carência também vale, né, para doença grave também tem essa isenção específica, né, de quantidade específica de carência, mas você provando esse vínculo com o trabalho, até não só o auxílio acidente, mas a própria aposentadoria, que foi originária do acidente de trabalho, ela mantém esse cálculo melhorado. Então, hoje é muito importante tentar fazer essa analogia ou do acidente propriamente dito ou da doença ocupacional, né? Porque implica em financeiro diretamente. Coisa que antes a gente não tinha tanta preocupação. Desde que demonstrasse a incapacidade, não precisaria necessariamente, né? Não tinha essa diferença, né? Era daqui ou dali. Oi, Dani, tudo bom? Como é que vai? Os demais que estão ingressando na nossa live, obrigada por estarem aqui nos prestigiando. Muito boa noite a todos que ingressaram. Então, é bom cuidar dessas exceções, né, doutora Eleusa? Porque pode salvar o valor da sua aposentadoria. A gente está trabalhando muito agora, todo cliente que vem, a gente já tenta investigar a vida dele, né? Ou se vai encaixar no direito adquirido, ou se vai encaixar no acidente de trabalho para tentar fugir ainda das regras da nova, né, aposentadoria. Mas daqui a pouco da nova aposentadoria. A gente sabe, né? Daqui a pouco vai ser, gente, complicado, né? Porque quanto mais você vai se afastando do tempo, mais a gente vai ter menos gente que está lá perto, que estava no direito adquirido, né? Aí a questão das doenças, né, que são também, né, as doenças, como a doutora Michele falou, as doenças que são isentas de carência, elas estão elencadas, né? Algumas pessoas defendem que é taxativo, outras não. Tinha até um tema que estava em votação, que eu tinha até anotado em alguma coisa, eu não anotei, eu não sei qual papel que eu anotei, então não vou usar falar se eu não sei. Então, mas no decreto 3048, está no artigo 300, no artigo 30, decreto 3048, parágrafo 2º. E na lei de benefício, ele está no artigo 151. Eu acho que é isso, gente. Tenho quase certeza. Que as doenças que falam lá, doença cardíaca grave, hanseníase, são várias doenças. E aí você também não se apegue. Obrigada, Dani. Beijo.
não se fica grudado só nessas doenças que estão lá, porque assim, todo mundo fala, é taxativo, taxativo, mas às vezes você consegue comprovar que é um tipo de doença nova que surgiu, que não está lá nessa lista, então você consegue comprovar, essa doença aqui, ela não tinha como, ela está muito próxima daquelas doenças que estão lá elencadas. Então, não fica, gente, direito previdenciário, você tem que lembrar, tem que sair da caixinha. Eu gosto de falar isso porque o grupo G4 fala bastante, o professor Anderson gosta muito desse negócio, né? E o professor Márcio. Então, sai da caixinha, porque se a gente fica só na caixinha, a gente não consegue trabalhar, né, com mais facilidade no direito previdenciário. Planejamento previdenciário, eu acho que é a palavra de ordem para esse ano e para os próximos anos aí futuros que nós temos para caminhar nossos clientes aí, né, doutora? Com certeza. E dessas doenças, eu inclusive aqui no escritório já tive também e utilizei então dessa não taxatividade, né? Então eu utilizei uma doença que não estava propriamente dita elencada ali no rol, mas que também era extremamente prejudicial, né, pro meu cliente, e a gente conseguiu então a concessão do benefício fazendo essas análises, né, o próprio perito e tudo mais, até porque levando em consideração, saindo um pouco das doenças graves, indo lá para o acidente de trabalho, uma das situações que também é muito, muito importante, não só na Justiça do Trabalho, mas para nós também aqui na esfera previdenciária, é a situação do MTEP, que nos auxilia muito no dia a dia a fazer, então, essa comparação e a principalmente enquadrar como doença do trabalho. Porque se você conseguir colocar no anexo do MTEP, né, do decreto 3048, e você conseguir fazer essa análise específica para fazer esse enquadramento, você já até amarra o perito numa futura perícia que ele venha fazer, porque já tem uma análise, né, legal que está reconhecendo esse direito do seu cliente. Então, o perito ele já vai ter uma opinião um pouco vinculada no que tange, né, ao ser ou não ser acidente de trabalho. Apesar de que ele vai ter que fazer as outras, né, análises, principalmente, a gente está batendo atualmente, além da incapacidade, na situação de reingresso no mercado de trabalho, que entra tudo dentro do contexto do biopsicossocial. Como é que funciona aí, doutora? Como é que vocês estão utilizando essa parte do biopsicossocial aí? Olha, doutora, eu vou te falar que a gente está tendo muita dificuldade com benefícios por incapacidade. Eu já fiz, antes da pandemia, fiz uma via sacra conversando com os juízes e falando, olha, a gente junta aqui um calhamaço de documento do nosso cliente e os médicos dele, né, que atende os assistencialistas. Oi, professor Tassi. Abraço! Dando todas as... dando todos, né, mostrando toda a situação fática da pessoa, mostrando o documento, assim, eu junto do prontuário médico até a receita médica, e às vezes eu ainda colo na minha petição ali aquele documento que eu vejo que é mais importante, eu vou colando mesmo, recortando e colando a petição. E eu fui perguntar para os juízes, eu falei assim, olha, eu tenho um caso aqui, doutora, que esse assim, é emblemático na minha cabeça, porque é uma moça que ela corta toda a cabeça, falando que tem bicho na cabeça. Ela não dorme sozinha. Ela usa fralda. Uma moça, ela é nova, ela tem 50 anos, eu acho que, mas ela tem, assim, parece que tem 80. E os peritos falam que ela não tem nada. Ela não anda sozinha, ela não faz nada sozinha. Quando ela tentou fazer comida para ela quase colocou fogo na casa, porque aí os vizinhos tiveram que invadir a casa, chegou lá, estava tudo... Aquele Deus nos acuda, sentiram o cheiro do gás e foi... E o perito fala que ela não tem nada. Eu já fiz sustentação oral, fiz um monte de coisa, e aí o juiz fala assim, ai, doutora, mas eu confio no meu perito. Fala, mas, doutor, o processo é seu. Você que tem que julgar, não é o perito que tem que ser o julgador desse processo. Então, assim, eu tenho feito, estava fazendo isso antes da pandemia, eles recebem a gente super bem, mas a resposta que eu obtive deles foi exatamente essa. Então, a gente está, assim, brigando muito, eu tô fazendo bastante sustentação oral, embora às vezes eu fique desanimada e falo, esse negócio não adianta, eu vou desanimar mas eu tenho feito, principalmente em benefício por incapacidade, por essas questões, porque a gente está lá com 1000 documentos e nada é analisado.
Na verdade, aqui a gente tem aqueles impasses, né? De escolher o perito especialista ou o clínico geral, que na verdade a gente tem também essa dificuldade, aí amarrar também uma outra situação que às vezes auxilia no 473, pegar o artigo, né, do CPC e quando for fazer a impugnação específica do laudo, e item por item, né, necessariamente, para ir amarrando também para verificar se ele foi realmente respondido, né, em essência, porque tem alguns peritos também que dificultam bastante a vida da gente no dia a dia, né? Ah, conforme o item X, conforme o item anterior, eles têm que responder necessariamente. E a partir de agora, principalmente com a reforma da Previdência e a injeção cada vez mais, né, essa concessão de benefício, eu acho que nós também temos que ter o cuidado para não fazer também os quesitos genéricos, né? Nós, enquanto profissionais, vamos ter que também aperfeiçoar um pouquinho mais, assim, as pessoas, às vezes, a gente vê alguns debates, participa, então, amarrar um pouquinho mais esses quesitos para que esse perito, então, efetivamente tenha que avaliar e não só benzer o cliente, né? Porque a gente sabe que ele só benze, né? Porque a gente acompanha. Nem olha na cara, clientes, né? Eles olham o documento lá, mas olham assim, olham, mais ou menos, nem todos, obviamente, mas tem vários que fazem isso. E respondem ali bem quase, se tu for pegar uma perícia e outra, tem muita coisa assim que as informações são muito semelhantes, né? Não acontece isso, doutora? Eu peguei um processo aqui, uma pessoa chegou, só que o processo dele já tinha passado muitos anos. A perícia dele falava, doutora, em questão de gravidez, era um senhor, só que ele chegou com o processo para mim, já tinha passado muitos anos. Falava lá da gravidez, falando de gravidez. A perícia dele, o relatório do perito, né, o laudo pericial foi todo falando sobre gravidez. Aí eu falei, agora já passou muitos anos, então não vai adiantar, eu vou entrar com um processo desse, vai levar 1 milhão de anos. Um dia, quem sabe, se eu resolver tentar fazer alguma coisa, mas ainda não adianta, já tinha muitos anos. Já tem algumas teses de indenização por dano moral contra o INSS. Eu, particularmente, tenho um processo aqui no escritório que passou agora pelo pente fino, né? E era uma senhora que eu já havia aposentado há 8 anos atrás. É uma senhora de 50 anos, ela tem alienação mental. Então, assim, ela passou pelo pente fino e eles disseram que ela melhorou. Como assim melhorar de alienação mental? Que você conversa, ela conversa como uma criança de 5 anos de idade. Como assim melhorou? Então, assim, eu protocolei novamente, impossível. Né? Não, é impossível, bem isso. Eu protocolei novamente, tá para ser já sentenciado, sabe? O benefício, eu tô aguardando, a hora que tiver transitado em julgado, tiver tudo bonito, aquele ali eu vou fazer questão de fazer dano moral, porque eu achei o cúmulo. Porque assim, ó, uma lesão na coluna, uma coisa de ortopedia, até pode-se dizer que houve uma melhora. Até porque a gente sabe que quando a pessoa está em repouso, ela melhora. Só que quando ela melhora. trabalhar, o problema de saúde aparece, mas enfim, né? Mas pode ser que houve a melhora, uma lesão ortopédica. Agora, alienação mental, como é que vai fazer um negócio desse? Eu não sei se a senhora tem esse... Não, olha, eu fico indignada. É absurdo. Tem vários casos dessas questões de, principalmente quando é algum problema mental que parece que eles têm uma dificuldade, né, de diagnosticar e de casos de esquizofrenia, por exemplo. Dá um benefício ali de 2 meses, 3 meses, a pessoa tá jogando pedra, tá matando os familiares, batendo no pai e na mãe, e dá um benefício de 2 meses. Aí, como é que a família mantém essa pessoa num lugar específico, né? Eu tenho caso aqui de cliente que o cliente ele tem muita raiva do pai quando ele está mais atacado, o tempo inteiro, mas quando ele está pior, assim, é do pai. E aí o pai, se não estiver recebendo benefício, não tem condição de manter ele numa clínica que cuida dele direitinho. Então é bem complicado. E eles dão benefício para ele em períodos muito curtos. A gente está vendo ali que a pessoa, né? Como é que ela vai se recuperar em 3, 4 meses? Como é que alguém que é esquizofrênico vai se recuperar
tem umas coisas que não dá pra... A gente não é médico, né? Mas a gente, né, também não é cego e não é bobo. Sim, até porque a gente atende esses clientes todos os dias, né? Então a gente verifica. A gente até aprendeu a ler, né, nesses anos, né, doutora? Acho que a senhora também já advoga há alguns anos. Quem tá mentindo e quem tá dizendo a verdade, não é assim? Quem trabalha com o povo, Sim, assim, eles sentam na nossa frente, a gente já tem um pouco, pode ser que a gente se engane em algum momento, mas a gente já tem noção de quem tá querendo dar o migué. sim, eu falo. E quando é assim, eu faço um interrogatório mais pesado, mais incisivo. E eles, doutora, você não está acreditando em mim? Não, eu falei, eu acredito em você sim, mas eu preciso ter certeza. E aí, às vezes, tem caso que eu tô vendo ali que não é uma coisa real, eu não pego, gente. Eu não vou pegar um caso que eu sei que a pessoa não está exatamente, né? Os documentos dela tá falando pouca coisa, tá com pressão alta, ela tá querendo falar que tá com outras coisas. Então, não adianta você também se iludir e ter quantidade no seu escritório. Você tem que saber o que pega, porque senão você vai pegar processo que você vai trabalhar, e não vai dar em nada, porque você já pegou ali, o seu sexto sentido já te falou, ó, esse negócio aí parece que não está muito real, não. Então, É, você é o ouve um primeiro pouquinho o seu advogado sexto da causa, sentido. né? Ouve um pouquinho. Seja atento com o que você sente para. A gente não tem nada a ver com a nossa live, né? Mas é bom falar isso, porque a gente tem Claro, muitos claro, mas novatos você que, concorda? que É o vai nos nosso dia a ouvir, que dia, estão nos né? ouvindo. São advogados. Deixa eu responder aqui o Michel. Michel, é 30 dias, segundo a Lei 9.784 de 99, que é a lei do processo administrativo no âmbito da Justiça Federal, tá? Seria de 30 dias essa resposta. O artigo 48, tá? Vamos ver outra pergunta aqui da Neide. O próprio médico judicial, quando faz atendimento particular, muda totalmente o diagnóstico. Já aconteceu isso também, Neide. Já aconteceu isso também comigo. Que eles, mediante, no consultório, né? Porque tem vários médicos que no dia a dia também tem o seu consultório próprio, né? Que no consultório eles dão um tipo de parecer e depois lá na perícia não é tão assim como, né, ele falou, mas enfim, Sim. a gente passa por essas situações. O auxílio acidente, até estava respondendo uma pergunta da Alexandra agora à tarde, com relação a alguma exceção, porque eu acho que é até interessante mencionar aqui na nossa live, eu até deixei ali gravadinho, mas com relação ao auxílio acidente, que teoricamente ele não seria, né, concedido na situação do contribuinte individual. Mas nós temos, aí eu só fiz a observação ali, que nós temos jurisprudência, então os advogados que estão aqui, né, dica, hein, anota. Tem jurisprudência favorável, então mesmo sendo contribuinte individual, você vai lá, eu cheguei a colocar até no Instagram, a jurisprudência, porque algumas pessoas tinham me perguntado. Tem jurisprudência favorável para concessão de auxílio acidente, mesmo no caso do segurado facultativo. A pergunta da tarde da Alexandra seria no sentido de que a pessoa era segurado no caso do regime geral e hoje é facultativo. Ela queria saber se poderia retroagir. Aí, tranquilamente, porque à medida que você comprove o início da incapacidade, que é o que a gente estava conversando no iniciozinho da live, né? Sim. Então, vai constar necessariamente o direito daquela qualidade de segurado que a doutora Elisa bem pontuou, que ele tinha lá no início da incapacidade. Se estava tudo certo com os requisitos, ele vai ter direito. Mas daí já puxando um pouquinho mais, mesmo na condição de individual, existe essa exceção que está sendo reconhecido, mas só um processo, gente, só jurisprudência. Legislação não tem nada dizendo nada favorável a isso, tá? Mas só uma dicasinha, quem precisar, né? Vai que tem um cliente que precisa. Vai que tem, né? Eu até escrevi aqui algumas coisinhas para a gente falar sobre o auxílio acidente, porque esse benefício, eu não sei se é porque a gente faz pouco dele e fala pouco, né? Eu coloquei aqui só para o pessoal saber mesmo. Porque o auxílio acidente, né? O acidentário, aquele que fica até você se aposentar, pessoal, ele é concedido quando tem lesão consolidada, né? E que essa lesão, além de consolidada, ela vai reduzir a sua capacidade de trabalho, né? Ela vai diminuir. Eu trabalhava com X,
Agora, eu era pedreira, agora eu não posso mais subir a escada. A gente sabe que o pedreiro ele tem que começar de baixo até terminar a parede lá em cima, né? Então, ele não pode subir na escada. Ele está com a atividade dele foi reduzida, ele não pode exercer, né, o trabalho dele da forma que ele exercia antes. Aí ele pode sim pleitear o benefício de auxílio acidente e ele pode trabalhar e receber o salário dele normalmente, juntar os dois, somar os dois. Então essa é uma questão que a gente pensa. Tem muita gente que começou a receber auxílio acidente e parou de trabalhar porque, não, peraí, eu estou recebendo um pecúlio, eles gostam de falar de pecúlio, né? Recebendo aqui um pecúlio, então eu não posso trabalhar. Pode, o pecúlio não te atrapalha a trabalhar, não. Você pode ter os dois, receber o seu salário e esse adicional aí, não é adicional, esse auxílio acidente, né? Um benefício acidentário. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisinha aqui dele. Houve a modificação que o auxílio acidente, ele não mantém a sua qualidade de segurado, tá? Então, não quer dizer que você está recebendo o benefício de auxílio acidente, você não precise contribuir, tá? Então, antes, né, isso era possível. Agora não é mais possível. Então, tenha sempre em vista, até para orientar os clientes, porque como é uma situação nova, né, você tem que orientar os Muito clientes nova. também nesse aspecto, de que o auxílio acidente não vai manter essa qualidade de segurado desse cliente. Então, é outra dica que é uma situação bem nova que você vai ter que alertar o seu cliente. Como a gente está dando um monte de dica, estamos quase terminando. Obrigada, Suzana, está elogiando a gente. Já está acabando? Ah, não! Tanta coisa que eu anotei aqui, eu gente. amo o benefício por incapacidade, doutora. Eu faço muito. Eu anotei tanta coisa para a gente falar de carência, de tanta coisa, da estabilidade. Estabilidade! Doutora, vamos lembrar aqui. Gente, quem tem estabilidade? Porque essa é uma pergunta que a gente recebe demais no escritório. Doutora, eu estava aqui afastada, eu estava doente, eu fiz uma cirurgia e eu fiquei afastado 3 meses, eu cheguei na empresa, a empresa me mandou embora. Tem estabilidade? Não, gente. Estabilidade é de alguma doença do trabalho, é relativo ao trabalho. Você se afastou, você fez uma cirurgia porque você caiu no trabalho e se machucou. Aí sim. Então, a estabilidade dos 12 meses, a gente até tentou bastante, né? Fazer com que essa estabilidade ela fosse estendida para os demais benefícios, mas nos meus processos nenhum teve êxito, doutora. Eu não sei se você tem aí algum processo assim que teve êxito. Também não. Como a gente está aqui e é de auxílio acidente, vou responder aqui para a Neuza. Neuza, com relação à conversão do auxílio acidente em aposentadoria, porque o auxílio acidente, se ele foi deferido para o seu cliente, é porque essa incapacidade ela não era total, ela era parcial, né? Então, para você poder fazer esse pedido de conversão para aposentadoria, pode ser até que seja possível. Eu já tive caso aqui no escritório que foi possível, mas daí a única exceção, essa doença, essa incapacidade que esse segurado tinha, ela piorou, ela teve um agravamento com o tempo, conforme, né, essa vida da pessoa de emprego foi passando, isso foi lhe causando mais sofrimento. E ficou tão ruim a ponto de hoje não conseguir mais trabalhar. Essa seria a única possibilidade, porque se for só pelo auxílio acidente propriamente dito, se não houver essa piora, né, com relação ao quadro de incapacidade, não seria possível, doutora Neuza. Doutora Neuza, a senhora quer se despedir porque falta 1 minuto e 25. Então, para a gente poder dar tchau para as pessoas ou fazer mais alguma consideração. 1 e 25, vamos lá. Olha, eu gostaria muito de agradecer, né? Eu fiquei muito, muito feliz com o seu convite. Adoro, pode me convidar mais vezes, quantas vezes quiser. Eu adoro, porque assim, quando a gente tá aqui de convidado, você tem que estudar dobrado, né? Para não passar muita vergonha aqui. Às vezes você esquece alguma coisa, mas tem que estudar pra caramba, gente, quando a gente é convidado. Então, eu amei o convite, amei, doutora, amei. Eu agradeço muito. Obrigada, gente, todo mundo também. Eu agradeço muito, né, a prontidão em responder e aceitar. Então, a doutora Eleusa é uma querida. Gostaria de lhe parabenizar também, porque eu lhe considero, já lhe falei isso, né? Inclusive, fiz questão já outro dia de mencionar uma guerreira, porque ela faz umas maratonas de live, que eu não sei como é que ela consegue fazer isso. Então, muito obrigada, parabenizar pelo seu excelente trabalho que tem sido feito também em rede social.
e a sua contribuição social para a população. Então, parabéns, uma boa noite a todas as pessoas que estiveram aqui nos prestigiando. Muito obrigado por estarem aqui acompanhando e a gente vai deixar a live salva. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, doutora Eleusa. Boa noite. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigada.